Não, muito obrigada por estar aqui hoje, disponibilizando um pouquinho do seu tempo para gravar esse depoimento. Pessoal, essa é a Nayara Nascimento e eu estou muito, muito feliz por trazer o depoimento dela aqui hoje, porque, não sei, eu acho que poucas pessoas sabem, mas a Nayara, maravilhosa, ela foi minha primeira cliente, gente. Quando eu comecei a trabalhar como mentora de carreira, eu e ela nos conhecemos num contexto que nós estávamos fazendo um curso juntas. E aí a gente começou a conversar e ela me falou assim: Ah, eu já falei com você em algum momento, eu acho, porque eu participei de um processo seletivo na Volvo e eu não passei na etapa do RH. Falei, eita, então foi comigo que ela não tinha passado no processo, não tinha avançado no processo. Depois a gente entendeu, né, que existiam alguns critérios das vagas que ela estava buscando que ela não atendia exatamente o que a vaga pedia, mas aí foi muito legal que eu falei, olha, desculpa, não me lembro dessa entrevista, sinto muito por você não ter avançado, mas aí nós podemos então nos reencontrar num outro momento. E quando eu escolhi, né, empreender em janeiro de 2021, eu contei para a Nayara, que a gente já estava conversando, e ela falou: Eu quero saber mais como funciona. E aí, até hoje, eu lembro disso e eu agradeço muito ela, porque ela foi a primeira pessoa que acreditou no meu trabalho naquela época. Então, primeiro, muito obrigada, maravilhosa. Isso, gente, foi então fevereiro de 2021 foi quando nós fizemos o primeiro curso, que é o curso Minha Próxima Entrevista. Mas não foi só nesse momento que eu e a Nayara estivemos juntas. Depois, nós fizemos outros cursos também, teve um focado em comunicação não verbal. Então, hoje esse conteúdo ele está incluído num outro curso que eu tenho, mas na época eu tinha um módulo só para isso. Ela fez outras sessões comigo também, e mais recentemente, agora em setembro de 2024, ela fez o meu plano de carreira, porque depois dessa história, ela entrou na Volvo, fez um estágio na Volvo, e aí, e agora, né? O que eu vou fazer da minha vida depois dessa fase? Então, nós tivemos esse momento de planejamento. Então, muitas introduções hoje, porque eu queria muito reforçar e agradecer por você ter sido a minha primeira cliente. E, fica à vontade, então, para contar um pouquinho de como que foram, né, no plural, como que foram essas experiências, um pouco da sua trajetória. Acho que pode inspirar muitas pessoas com um perfil parecido com o seu. Obrigada pelo convite, Vá. Fico muito feliz de fazer parte da sua história, da sua empresa. E cada curso me ajudou na fase que eu estava. Então, quando eu fiz a minha próxima entrevista ali, eu estava buscando outro emprego, eu estava buscando mudar de ramo também, né? Porque eu trabalhava numa loja de Uhum. tintas. Então, eu estava há muito tempo ali já na loja e estava um pouco acomodada na questão do conforto, né? Então, minha próxima entrevista foi para entender como estava Uhum. o mercado atualmente, como para entender também o que eu estava precisando me desenvolver na questão da entrevista, depois de tantos anos que eu não fazia uma entrevista, então saber o que eu estava errando, né, e procurar melhorar nos próximos processos seletivos também. E quando Uhum. eu fiz a questão da oratória também não verbal, eu queria melhorar a falar em público e acredito que depois do curso eu me desenvolvi mais, apesar de ter um constante desenvolvimento ainda, então ainda cada dia um pouquinho que a gente está ali, é, erra uma coisa aqui, acerta uma coisa ali, então esse processo ele é longo, porque eu tenho uma personalidade mais tímida, assim, então E com certeza na Volvo, conhecendo tantas pessoas, né? Eu acho que foram muitas oportunidades de colocar isso em prova, né? Primeiro que a gente super comemorou quando você entrou, porque eu lembro que você tinha um carinho muito grande pela empresa, queria muito ter essa oportunidade de trabalhar lá, e aí teve esse período de estágio. E aí, como eu também trabalhei lá, então eu lembro, né? Então eu fico vislumbrando, assim, como que foi para você estar numa empresa que você queria muito ter a oportunidade de trabalhar, e aí eu ficava imaginando, né, as pessoas com quem você iria conviver, algumas que eu ainda conheço, né, que ainda trabalham lá, e assim, são pessoas que são mais diretas, outras que são mais gentis na forma de falar, outras que são extrovertidas, outras que também são tímidas, então deve ter sido assim um grande desafio, porque além de você treinar essas habilidades em você, tinha também a questão de lidar com o jeito das outras pessoas, né? Que eu acho que aí vai tornando um nível de dificuldade a mais, né?
Sim, sim. Eu consegui desenvolver essa questão de entender a comunicação do outro e saber Uhum, o que eu precisaria entregar. Porém, uhum, apesar de eu ter ainda o meu jeito de querer explicar tudo muito detalhadamente, então muitas vezes eu errava e queria explicar várias coisas, tudo bem detalhadinho, tá tudo certinho, uhum, e ao mesmo tempo não precisava também, em alguns casos, explicar tantos detalhes e já ir direto ao ponto. uhum, Então, foi uma questão de ter momentos que eu errava muito, e momentos que eu acertava, então foi bacana também ver que eu aos poucos e conseguia pegando o jeito, né? isso, e ainda continuo trabalhando nisso, né? A Exato. questão me ajudou também com a questão da faculdade, então apresentações a gente foi melhorando, apesar de Uhum. ainda continuar às vezes ter uma travada ou esquecer uma parte, mas daqui a pouco eu volto, e aí a gente vai melhorando essa questão. E até E gravando vídeos, né, Ná? Que estamos aqui, mas eu sei que para você é um desafio, tipo, nossa, mas vamos gravar. É um falar em público diferente. Só de pensar que tá gravando, a gente já fica mais nervosa. Falar, ai meu Deus, se eu falar um negócio que não é o que eu queria falar. Então, eu acho que você se expor, né, se colocar nessas situações, é uma forma de também treinar tudo isso. E aí, com o tempo, isso vai ficando mais natural, né? sim, com os nossos cursos, né, da próxima entrevista e o da oratória não verbal, a gente fez isso, então eu tenho todos os vídeos ainda gravados no meu Ai, que celular, bom. porque Verdade, nós vários fizemos vários vídeos, treinos. Aham. e a gente foi gravando, né, para ir melhorando, e a cada vídeo consegui acertando cada detalhezinho, assim, então me ajudou muito essa questão de fazer os vídeos, e às vezes eu vou lá, olho e vejo, nossa, quanta coisa mudou. Quanta Tipo, eu consigo evolução, falar né? muito melhor agora, apesar apesar da minha timidez ainda, de ser uma dificuldade ainda, né? Mas Uhum, com o passar do tempo a gente vai criando mais o hábito. uhum, E, perfeito. e o último curso agora que a gente fez, que é o plano de carreira, também veio numa fase também muito boa, assim, finalizando a faculdade, finalizando o estágio, para saber quais passos eu gostaria de tomar depois de finalizar essas etapas, né? Então, o plano de carreira me deu uma direção para Uhum, saber o que eu já tenho, o que eu quero conquistar e entre esse tempo os gaps que a gente tem, que eu tenho para me desenvolver. Então, a gente viu o que eu gostaria de alcançar lá na frente e o que ainda falta. Então, uhum, hoje eu tenho mais certeza disso, que eu preciso me desenvolver e nessas áreas, com essas ferramentas ainda, para melhorar e uhum. conseguir atingir um objetivo lá no futuro. Perfeito. E quando a gente fala, né, desse momento de terminar a faculdade, acho que é uma fase que a gente se sente um pouco perdida e por isso que é legal ter esse planejamento, né? Porque você tinha um plano para sua carreira até ali. E aí falei agora, eu já fiz estágio numa empresa que eu queria muito, eu concluí o meu curso e agora o que eu faço com tudo isso, né? Então é legal pensar, né, nesse cenário para entender o seu perfil, entender seus pontos fortes, entender o que precisa ser melhorado, valorizar o que você já tem também, porque você foi desenvolvendo muita coisa ao longo desses anos. Então eu fico muito feliz, né, por ter, assim, por estar, né, sempre participando também da sua jornada, assim como você participa da minha. E eu sei que se a gente deixar, a gente tem muito mais coisas para contar sobre a sua história, porque tem muita coisa legal. Você sempre foi uma pessoa muito dedicada, então sempre estudiosa, dedicada. Eu lembro que antes mesmo de a gente ter essa relação, né, de mentora, mentorada, quando nós só conversávamos ainda, né, antes de tudo isso, e eu sempre dava algumas dicas e você super atenta. Então, com certeza isso te ajuda a se desenvolver, a suprir esses gaps que nós identificamos. Então, eu fico muito feliz e agradeço também por você estar aqui, né, contando um pouco da sua história. A gente segue se falando, mas por enquanto, muito, muito obrigada. E é isso, a gente vai conversando como sempre. Eu que agradeço você, Vá, pelo convite, né?
Eu vi várias pessoas gravando, falei assim, quero ver. Ai, que bom que eu te chamei, então. Eu fiquei pensando, será que ela vai topar? Porque ela é mais tímida, não sei. Mas que bom que você topou. Fico muito feliz. Acho que pode inspirar outras pessoas que têm um perfil parecido. E muito obrigada, Ana. A gente vai se falando então. Um beijo, tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau, tchau.